Isabel. Eu passava agora a palavra ao Miguel Valde Almeida. É tua. Que nos vai falar é antropólogo e ativista LGBT e que nos vai falar da importância da visibilidade destas famílias, a importância política, a importância social. Obrigada. Ok, obrigado e obrigado pelo convite. Boa tarde a todas e a todos. Eu não tenho PowerPoint, vou só falar. Eu começava por uma coisa que para mim é muito importante, que é dizer que pessoas como nós, e o nós quer dizer ativistas de associações que estão ligadas aos direitos sexuais, em termos de orientação sexual e identidade de género, pessoas como eu próprio, que normalmente, através de algum preconceito social, somos colocados num bloco social que tenta dizer que somos contra a família, que somos contra as tradições, que somos contra a vida normal na sociedade e somos a favor da invenção de qualquer coisa maluca que não sabemos bem o que é. Eu gostaria de dizer que essa ideia tem que ser derrotada rapidamente. E eu sou uma pessoa que sou pró-família, quer dizer, posso usar esta expressão, sou a favor da família, acho que a família é um valor fundamental da sociedade, acho sim senhor que é uma estrutura e uma célula fundamental da sociedade e recuso que esse discurso seja um discurso refém dos setores mais tradicionais, conservadores, reacionários ou que não respeitam a liberdade individual das pessoas. Não podemos deixar a ideia de família propriedade, refém de setores que depois, na prática, impedem que a família seja aquilo que ela deve ser. E o que é que a família deve ser? A família que nós todas e todos aqui defendemos e cujos valores defendemos. É justamente aquilo que a Margarida disse, é um espaço de afeto, de estruturação das pessoas e da personalidade das crianças, sobretudo. É um espaço de solidariedade, de cidadania, de construção de pessoas felizes e livres e responsáveis. E, nesse sentido, as famílias que nós temos, a variedade enorme de famílias que temos e que viremos a ter, deve ser, sobretudo, pautada por essa norma, que é a norma do respeito pelos indivíduos, da solidariedade daquele grupo, da construção de pessoas saudáveis e livres. No entanto, qual é o nosso problema à partida? É que, em geral, a maior parte das famílias, até mesmo aquelas que são muito abertas, liberais e por aí fora, estão prisioneiras de um problema social de que elas não têm culpa. Isto é, muitas vezes os próprios membros da família não têm culpa disso, em alguns casos sim, mas na maior parte dos casos não. Estão presas do quê? Bom, de normas, de hábitos, de formas da família ser reproduzida, através da cultura, do hábito, da tradição e, muitas vezes, da lei, que faz com que a família, tal como a temos conhecido até agora, seja um lugar de reprodução de uma coisa que é uma palavra muito feia e muito comprida e que se chama heteronormatividade. Isto é, uma norma social que obriga as pessoas a serem heterossexuais e obriga os homens e as mulheres a cumprirem papéis de género femininos e masculinos muito específicos. Um dos quais é serem heterossexuais. Basicamente, esta é a regra com que a gente tem vivido nos últimos, enfim, 100, 100 e tal anos. E que está a mudar pela prática, pelas transformações sociais que a Margarida disse e também por algumas reivindicações de pessoas como nós que acham que esse não é a única via para a felicidade e para a liberdade das pessoas. Como é que a família funciona dessa maneira? Bom, não é através de uma atitude cruel e terrível e má da parte de um pai ou de uma mãe que diz não, eu agora vou aqui construir um heterossexual como deve ser. Há pessoas que fazem isso, infelizmente, mas normalmente não é assim. É através da própria existência da instituição daquela maneira. Isto é através de um exemplo mais ou menos inconsciente e pouco transformado em verbalização. Por exemplo, o facto de que, até recentemente, as famílias são constituídas, quer pela tradição, quer pela lei, são constituídas apenas pela junção de um homem e de uma mulher. Ou seja, o facto de haver um homem e uma mulher junto mostra às crianças que a possibilidade de união afetiva entre seres humanos é só entre homens e mulheres. E nunca entre dois homens ou entre duas mulheres. Portanto, logo aí as pessoas já são, de certa maneira, conduzidas para uma orientação sexual específica. Depois, é através da ocultação e da invisibilidade e do silenciamento da possibilidade de ser homossexual. Eu não vou aqui falar da questão da transexualidade porque é, a meu ver, separada e diferente e não tenho tempo para tudo. Através da invisibilidade, do não aparecer como possível esse modelo, é uma das formas de reprodução dessa heteronormatividade. Isto é, de uma norma que diz que tem que ser heterossexual e que tudo o resto é feio, mau e criminoso e doentio.
Não estou a falar mal da heterossexualidade, atenção. Estou a falar de uma norma que diz que só ela é que é boa e que tudo o resto é mau. E é também, muitas vezes, reproduzido através de formas, essas sim, mais ativas de insulto, agressão, violência simbólica ou mesmo física, quando finalmente se percebe que alguém coloca a hipótese de ser homossexual ou, de facto, faz o seu coming out. Ora bem, as famílias, digamos, convencionais, tal como as conhecemos até agora, estou aqui a simplificar muito, podem ser confrontadas com 3 tipos de situação relativamente a estas questões. Uma delas, que é a mais comum e de que aqui se falou, tem a ver com o coming out, com a assunção dos filhos ou das filhas perante os pais de que são gays ou lésbicas. E sobre isso, de facto, a Margarida falou aqui muito bem e a Rita e todo o trabalho da Rede Execo é dedicado muito ao apoio dos jovens que fazem esse coming out. E é, de certo modo, o assunto de que mais falamos. O outro, de que se fala menos e que diz mais respeito a pessoas da minha geração, por exemplo, tem a ver com o coming out dos pais ou das mães. Isto é, por causa dessas normas antigas, tradicionais e legais que obrigaram à heterossexualidade, há muitos homens e mulheres maduros que, num determinado momento da vida, já não aguentam mais e percebem que, de facto, têm que fazer o seu coming out como gays ou lésbicas. E, entretanto, já estão casados com uma pessoa do sexo oposto e, entretanto, já tiveram filhos ou filhas muitas vezes. Essas pessoas não são necessariamente hipócritas, não são necessariamente escondidas, não fizeram casamentos necessariamente falsos. Elas simplesmente tentaram viver segundo as normas sociais que lhes foram impostas, interiorizaram-nas, tiveram afeto, amizade, se calhar até amor, talvez pouca atração sexual pelas pessoas com quem se casaram, mas num determinado momento da vida aquilo torna-se de facto um peso muito grande e as transformações sociais indicam àquelas pessoas que há outra forma possível de viverem e elas, por uma questão de honestidade e transparência emocional, que é um valor que hoje é muito importante na nossa sociedade, de facto fazem o seu coming out e isso tem problemas concretos. Não só face àquela pessoa que passa a ser o ex-parceiro ou a ex-parceira, como face aos filhos, e são problemas parecidos com os do divórcio, mas são acrescidos do problema do preconceito face à homossexualidade. E depois há uma terceira questão, que é aquela em que eu gostaria de me concentrar por não ter muito tempo, e que tem a ver com a constituição de famílias a partir de pessoas ou casais homossexuais, gays ou lésbicas. Eu digo pessoas ou casais porque creio que quando um homem ou uma mulher, gay ou lésbica, sozinho, por escolha ou em virtude da sua história conjugal, tem uma criança ou adota uma criança, constitui também uma família. Mas o caso mais típico será um casal de homens, um casal de mulheres que deseja ter filhos. Já nem vou falar do caso das pessoas que transportam filhos de relações anteriores, como nas famílias reconstituídas heterossexuais, o que é relativamente até mais encaixável na norma, mas estou a falar das pessoas que iniciam um projeto de construção de família que inclui a existência de uma geração seguinte, com a qual querem ter exatamente a mesma aplicação dos valores de que eu falei no início e de que a Margarida falou. Isto é, construir uma estrutura solidária, afetuosa, que educa as crianças, que as ensina a ser cidadãos respeitadores, livres, felizes, etc. Ora bem, estas famílias... Há 2 problemas em relação a estas famílias. O primeiro problema, entre aspas, é que elas existem já, mas ninguém as vê. Pelo menos entre nós, muito pouco. E o segundo problema é que aquelas que queiram passar a existir, não lhes é permitido que o façam, quer pelos costumes, quer pela lei. Estes são os 2 grandes problemas que a gente tem. Quer dizer, o primeiro tem a ver com o facto de que elas estão aí, mas não conseguem mostrar-se. Porquê é que não se mostram? Bom, à parte das escolhas individuais de cada um, mostrar ou não mostrar a sua vida familiar, é óbvio, há aquelas que gostariam de mostrar. E mostrar não é exibir. Mostrar é poder ir à creche e à escola com os miúdos à vontade, poder falar com os professores nas reuniões, com os diretores de turma à vontade, é poder ir ao hospital sem qualquer problema e ao pediatra sem qualquer problema, é poder integrar as crianças na vida familiar, é poder falar disso com maior à vontade, é fazer com que os miúdos se sintam à vontade para falar disso. E criar exponencialmente condições para que mais e mais famílias possam fazer o mesmo. Isso é extremamente difícil e é difícil porque, nomeadamente, não existe um sinal pedagógico do nosso Estado que diga àquelas pessoas, sim senhor, vocês têm o direito de existir. Isto é, aquilo que nós conseguimos com o casamento entre as pessoas do mesmo sexo, que foi dizer conjugalidade entre pessoas do mesmo sexo é respeitada pelo Estado e pela sociedade, simbolicamente representada pelo Estado e pela lei, é respeitada em igualdade de circunstâncias. Quem não gostar disso tem todo o direito a não gostar, mas ninguém pode impedir isso de acontecer e tem que fazer o esforço de começar a gostar.
não conseguimos, pelas razões que vocês sabem, que o mesmo se fizesse em relação ao reconhecimento das famílias. Isto é, que a parentalidade das crianças biológicas ou adotadas de casais, de pessoas do mesmo sexo, fosse reconhecida legalmente. E, portanto, nesse sentido, para mim, essa é a via absolutamente urgente para garantir a possibilidade das famílias que já existem serem reconhecidas socialmente, das crianças verem os seus pais reconhecidos e, por outro lado, criar um ambiente social e legal que permita que mais pessoas possam construir projetos familiares. A visibilidade é fundamental nisto e temos aqui um grande problema. E o grande problema é, aqueles de nós que têm filhos e que queremos que eles estejam à vontade na sociedade e que queremos que haja uma transformação social, obviamente gostaríamos muito de mostrar as nossas famílias. Mas o problema é que mostrar as nossas famílias nas circunstâncias atuais pode significar um risco do ponto de vista do ostracismo e do preconceito social que depois recai sobre as crianças, que obviamente são as principais pessoas a proteger. E, portanto, temos aqui um problema, que é um problema muito maior do que o problema que se colocou em relação ao casamento. Porque o casamento colocava-se em relação a adultos com a capacidade de escolherem livremente o seu percurso. Portanto, aqui nós temos que levar a sério uma frase que é usada de forma muito hipócrita por muitas pessoas, que é o supremo interesse da criança. E o supremo interesse da criança é que as crianças que já existem, ou as crianças que venham a existir, têm que ter garantidas as possibilidades de se sentirem bem com os seus pais em termos da exibição pública da sua vida. E a exibição pública não é aparecer na televisão. A visibilidade não é aparecer na televisão militantemente. Quando falamos de visibilidade e de exibição pública, estamos a falar de poder viver normalmente a vida e não ter qualquer problema de, no corredor do hipermercado, a criança chamar papá, papá, ou pai e papá, ou mamãe e mãe, aquelas duas pessoas que são as suas figuras parentais que estão ali à frente. Ela própria não ter que interiorizar essa vergonha e esse autocontrole. É claro que um hipócrita, e eu não tenho hesitação em dizer isso, diria, bom, quem não quer expor crianças a situações dessas não as tem. Portanto, reprime essa vontade de ter crianças. Ora, eu acho isto extraordinário, não apenas porque há já aí crianças que precisam de ser adotadas, ou seja o que for. O meu argumento não vai por aí. Acho extraordinário retirar aos seres humanos, a quem já se deu, do ponto de vista da despenalização da homossexualidade, do reconhecimento da igualdade de direitos, etc., retirar a esses seres humanos que se reconhecem como iguais um dos aspectos mais constitutivos da sua essência humana, que é o desejo de terem filhos. É que o desejo de terem filhos não está ligado à heterossexualidade. Essa foi uma das tais normas impostas pela família tradicional. A homossexualidade não implica nenhuma espécie de infertilidade. Quer dizer, os gays ou as lésbicas podem ser inférteis na mesma medida e na mesma distribuição estatística que os heterossexuais podem ser inférteis. Mas podemos ter filhos, no sentido em que o material genético de cada um dos sexos pode ser juntado e produzir crianças. E há muitas formas de parentalidade que não passam pela biologia. Há as formas de adoção e há as formas de perfilhação ou de coadoção por parte dos cônjuges de quem seja um pai legal ou biológico de uma criança. Vivemos num mundo onde o principal valor que temos é a defesa do interesse e do bem-estar das crianças. E vivemos num mundo que precisa dos valores familiares, os verdadeiros valores familiares, reforçados e apoiados pela comunidade e pelo Estado. E aquilo que os detratores da transformação da família, do reconhecimento da homoparentalidade, querem, no fundo, é impedir que essas transformações positivas da família aconteçam em todos os planos. Em todos os planos. Porque, normalmente, um detrator da ideia da homoparentalidade e de famílias constituídas por casais do mesmo sexo é tendencialmente também um detrator de uma série de outras coisas que, entretanto, paulatinamente conseguimos conquistar, como o reconhecimento das famílias recompostas, não é? O reconhecimento da possibilidade do divórcio na sequência do fim do amor conjugal, o reconhecimento da monoparentalidade e, sobretudo, a monoparentalidade feminina, que é a maioritária e que, portanto, tem a ver com o reconhecimento dos direitos e da plena dignidade humana das mulheres e por aí fora. Estas pessoas que estão no fim da linha contra a possibilidade da homoparentalidade e do seu reconhecimento são aquelas que tiveram, ao longo dos tempos, contra tudo aquilo que muitas pessoas tomam hoje por garantido. Portanto, visibilidade não significa exibição pública no mau sentido da palavra, não significa transformar
o privado numa espécie de grande porta aberta, significa a possibilidade de viver normalmente, porque aquilo que as famílias heterossexuais tradicionais têm é visibilidade total, sem sequer terem que pensar se têm ou não têm a visibilidade. Ela está sempre a acontecer através de uma espécie de não refletida, de não consciente exibição pública da heterossexualidade e da relação familiar entre os pais e os filhos. E é este estado de coisas que temos que mudar, com o trabalho do ativismo e do associativismo, com o trabalho pedagógico junto daqueles setores da sociedade que são fundamentais para tratar destes assuntos, o setor legislativo, educativo, todos os serviços, prestadores de bens e serviços e no Estado, mas através de um trabalho que passa por nós próprios e por nós próprias, em termos de nos atrevermos a alguma visibilidade enquanto pais e mães ou enquanto filhos e filhas, em situações familiares que não sejam heteronormativas, mas sobretudo, eu continuo a acreditar nisso, mas também há razões, enfim, pessoais para isso, eu continuo a acreditar que, como vivemos em sociedade organizada com o Estado, por muito caótico que ele esteja neste momento, a verdade é que ou temos uma alteração legislativa que dá o sinal pedagógico sobre o reconhecimento destas famílias, ou então não conseguimos avançar. E é por isso que eu defendo piamente que a nossa próxima luta é justamente o reconhecimento da capacidade de perfilhação, de adoção e de reconhecimento dos pais das crianças que já existem em famílias LGBT neste momento. Muito obrigado. Obrigada, Miguel.